nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o seu santo nome, e Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Estende sua mão para cá para me abençoar. Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço, Senhor, mais uma vez por esse momento, para que aquilo que saia da minha boca não seja algo em desacordo com aquilo que o Senhor quer transmitir aos nossos irmãos aqui. Eu te peço, Senhor, que apesar da minha incapacidade, o Senhor me use para que o seu Evangelho penetre nesses corações, que a sua palavra, que é viva e eficaz, transforme vidas nessa tarde, em nome de Jesus. Boa tarde para quem eu não falei ainda. Tem algo que tem queimado no meu coração nos últimos tempos. Eu converso muito isso com o Rafael, com o nosso grupo, que é sobre o verdadeiro Evangelho. E eu quero dizer que vocês têm a sorte grande de estar em uma casa como a Proada, que prega o verdadeiro Evangelho. Pastor Levi, que é um homem de Deus, Pastor Henrique, que é um homem de Deus, e tantos outros que vêm aqui pregar a palavra para vocês. E se tem acesso a essa casa, pelo cuidado que o Pastor Levi tem, eu tenho certeza que estão todos alinhados com o verdadeiro Evangelho. Amém? Amém. Então, graças a Deus por isso. E algo que tem queimado no meu coração, que eu tenho comentado com o nosso grupo, é sobre o perigo de se pregar a graça de Jesus, mas aquela graça que não exorta, aquela graça de Jesus que não faz com que que a gente possa refletir sobre a própria vida, aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida, não para ser salvo, mas porque a gente entendeu o tamanho do sacrifício de Jesus. Todos sabem, é uma verdade, que não existe absolutamente nada que a gente possa fazer para merecer a salvação. Amém? Amém. Participa comigo que ajuda. Não tem o que eu possa fazer para merecer a salvação. Eu sou um lixo humano, mas sendo um lixo humano, teve um momento que o Evangelho rompeu a minha surdez e eu entendi que Jesus se fez homem, veio como homem, se entregou na cruz para morrer por mim, e por conta daquele sangue derramado, Ele me lavou de todos os meus pecados. E por conta disso, eu tenho acesso à salvação. Amém? Amém. Então isso é ponto pacífico, ninguém discute isso, isso é a base do Evangelho de Cristo. Qual é o problema? Que nós estamos vendo muitas igrejas pregarem sobre a graça de Jesus e dizendo para você que você é aceito do jeito que você é. E em parte é verdade, porque quando Jesus estende a mão para você, Ele fala assim: venha como você está. Mas a segunda parte da mensagem é: não permaneça como você chegou. Dá para entender isso? Se eu me volto para Jesus, pelo sangue derramado, pelo sacrifício do Cordeiro perfeito, eu tenho acesso à salvação. Mas se eu entendi o tamanho dessa obra de Deus na minha vida, que entregou o seu Filho para se reconciliar comigo, não é verdade que eu tenho que mudar meu perfil, eu tenho que mudar meu estilo de vida? Dá para entender isso? E qual é o problema que eu vejo? Muitas igrejas pregam só a primeira parte da mensagem. A segunda parte ninguém prega, sob o argumento de que isso é religiosidade.
Ah, você quer dar uma lista de regras? Não, meu irmão. Eu não penso numa lista de regras. Mas eu penso em um evangelho que tem que ser pregado para cada vez mais apontar para nós e falar assim: que lixo que você é. Eu sou um verdadeiro esgoto sem Jesus. É verdade. Dá para entender isso? Sim. Não adianta eu achar que eu cheguei para Jesus como eu estou e que eu não preciso tomar cuidado para me manter no caminho reto do Senhor e que mesmo assim está tudo bem. Jesus nos perdoou como pecadores que somos. E se a gente voltar a pecar, Ele está pronto para estender a mão novamente. Mas eu, que como alguém que entendia a graça de Jesus, tenho que me esforçar para ter uma mudança de vida. É ou não é assim? Evangelho significa boas novas, novidade de vida. Como que eu vou viver em novidade de vida? Me comportando como o lixo de homem que eu sou naturalmente. Presta atenção que é importante. Se eu não me convencer do lixo humano que eu sou naturalmente fora de Jesus, eu não vou ter uma atitude de mudança de vida. Eu não vou ter uma postura de alguém que procura mudar o seu comportamento. Dá para entender isso? Vocês concordam comigo, sim ou não? Sim. E Pedro traz nessa mensagem aqui, que eu peguei um versículo para começar, um princípio geral que devem governar os relacionamentos entre os irmãos de fé. E eu quis trazer essa mensagem aqui porque eu sei que em um ambiente onde nós temos 42 pessoas em processo de recuperação, que receberam criações diferentes, que entendem a vida de forma diferente, que são pessoas de comportamentos diferentes, que acreditam em coisas diferentes, que têm comportamentos diferentes, eu imagino que tenha muito problema, sim ou sim? Sim, misericórdia. É natural. A gente costuma dizer que igreja é um ajuntamento de pessoas que causam muito problema. E por que elas são problemáticas? Não, porque muita gente junto sempre vai dar problema. Não tem como ser diferente. A convivência entre irmãos, mesmo aqueles que professam a mesma fé, vai sempre gerar problemas. E aonde está a chave disso? Da gente saber se relacionar um com os outros. Quando a gente se posiciona pior que o outro. Ei, presta atenção nisso. Quando eu me considero pior que o meu irmão, eu não vou me importar com aquilo que ele fez. Porque eu tenho a consciência que eu faria pior se eu tivesse a oportunidade. Você está entendendo? Então eu preciso, como propósito, mostrar o correto posicionamento, amando o meu irmão, porque ele faz parte de um povo escolhido de Deus. Acredite que você não está aqui à toa. Você tropeçou, teve problema com álcool, com drogas, outros que eu não consigo imaginar. E você veio parar aqui na Proada. Isso não é obra do acaso. Quando você foi resgatado e adentrou esse portão aqui, é porque Deus tem um propósito para você. Amém, é verdade. Casas de recuperação, meus irmãos, tem muitas. Mas casas de recuperação que se baseiam na palavra de Deus são poucas. E casas de recuperação que se baseiam na palavra de Deus de forma séria são pouquíssimas. É raro. Infelizmente, muitas casas de recuperação são tratadas como empresa, o que graças a Deus não é o caso aqui. Então você precisa aproveitar essa oportunidade para conviver bem com o seu irmão que também está passando por um processo de recuperação.
Dá para entender isso? O correto amor entre os cristãos, que somos nós, quem é cristão? Aleluia. Além de fazer parte do desejo de Deus, pavimenta a estrada para um relacionamento saudável. Quando eu me posiciono como alguém que sou pior que o meu irmão e não me ofendo por qualquer coisa, eu pavimento uma estrada para uma vida feliz. Por quê? Porque eu encontro um lugar muito importante na vida de qualquer pessoa, que é um lugar de paz. Se eu ficar arrumando confusão com meu irmão, num momento que já não é fácil, o processo de recuperação é um processo difícil, e ao invés de eu ficar arrumando confusão, eu entender que ele está passando uma dor, muitas vezes não consegue administrar isso só para mim, e eu falar para ele, cara, eu estou aqui com você, estou passando pela mesma dor que você, eu vou ter um convívio muito mais feliz, sim ou sim? Amém. Amém, é verdade. 1 Pedro 3,11. Afaste-se do mal e faça o bem. Faça o quê? O bem. Quem está dormindo aí? Afaste-se do mal e faça o quê? O bem. Busque a paz com perseverança. Então busque a paz até o último segundo. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se eu busco fazer o bem, busco a paz com perseverança, e eu oro, os ouvidos de Deus estão ao meu dispor. Mas se eu me posiciono de forma errada, o que acontece? O Senhor se volta contra mim. Não precisa de diretor da casa de recuperação, não precisa de monitor da casa de recuperação. É o próprio Senhor. Não tem como eu buscar um caminho de paz sem me posicionar como um verdadeiro cristão. E essa palavra significa pequeno Cristo. Então, quando eu levanto a minha mão e falo, eu sou cristão, eu estou falando para todos à minha volta, eu sou um pequeno Cristo. E o padrão de Cristo foi se entregar na cruz porque ele nem conhecia. Dá para entender isso? Glória a Deus. Ele veio com um projeto de salvação para toda a humanidade. Aleluia. Não só para aqueles que ele convivia quando ele saía para pregar nas cidades. E essa salvação está disponível para nós. Mas a partir do momento que eu me coloquei nesse caminho, eu preciso me posicionar como um filho de Deus. Dá para entender isso? Nós não temos três opções. Ou nós somos cristãos e servimos a Deus, ou nós não somos cristãos e servimos ao diabo. Misericórdia. Não tem meio termo. Deus não é um Deus de meio termo. Por isso que lá no capítulo 3 de Apocalipse ele fala, o morno eu vomitaria da minha boca. Dá para entender isso? E como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não estou praticando o bem e não estou buscando a paz? Se eu sou alguém que a todo momento estou gerando algum conflito, estou buscando a guerra, eu não sou filho de Deus. Dá para entender isso? E eu queria trazer 4 pontos desse versículo. Seja paciente com pessoas difíceis. Quem é difícil aqui? Misericórdia. Ei, irmão, se você não se reconhece uma pessoa difícil, você é mais difícil do que você pensa. Ajude quem sofre.
Como? Ofertando recursos financeiros. Ah, eu não tenho. Oferta o seu tempo. Ah, eu não tenho. Oferta o seu afeto. Irmãos, tempo e afeto todo mundo tem. Tenha cuidado com a maneira como você usa a sua boca. Feche-a para a maledicência, fofoca, difamação. Mas use-a como fonte de cura, confortando, auxiliando, orando e abençoando. Ei, presta atenção aqui. É importante. Use a sua boca como fonte de cura. De que forma? Confortando, auxiliando, orando e abençoando. Amém, Jesus. Vocês acham que a gente está fazendo o que aqui hoje? Vocês acham que a gente não tinha o que fazer? Acho. Não vou nem contar, se eu mostrar meu WhatsApp para vocês ali, quantidade de mensagem que tem para eu responder. Mas teve um dia, aquele dia, que o Evangelho rompeu a nossa surdez. E nós entendemos que nós precisamos buscar fazer o bem. Aleluia. Que nós precisamos buscar a paz. E que dessa forma existe um Deus que estará com seus ouvidos atentos para tudo aquilo que a gente pedir. Irmão, não tem nada mais precioso que isso. Esse mundo aqui pode tirar tudo de nós. Mas se ele não tirar a atenção do Senhor para com aqueles que estão fazendo aquilo segundo o seu propósito, pode tirar o que ele quiser. Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Dá para entender isso? Você ama a Deus? Quem ama a Deus? Você segue segundo o propósito dele? Ou você está arrumando guerra o tempo todo? Irmãos, presta atenção nisso. A gente adora a Deus não é com a boca não. A gente adora a Deus com as nossas atitudes. Não revide o mal com o mal, ou difamação com calúnia. Pague o mal que te fizerem com o bem, cumprindo assim a vontade de Deus. Essas foram as 4 lições que eu tirei desse primeiro versículo que eu li. Quem quiser anotar aí, 1 Pedro 3:11. 1 Pedro 3, de 11 a 12. Não, o primeiro ponto que você falou. Seja paciente com pessoas difíceis. Ajude quem sofre, ofertando recursos, tempo e afetos. Tenha cuidado com a maneira que use sua boca. Não revide o mal com o mal. Dá para tirar mais coisas daqui. Eu trouxe 4 para a gente entender. Mas isso é fácil? Pergunta para mim se é fácil. Você já parou para pensar se eu queria estar aqui? Irmãos, não tem mérito nenhum em nós. Se vocês olharem para nós e falar assim, cara, o Temer é um cara legal, é Jesus. A minha parte legal é Jesus em mim. E a minha parte ruim sou eu mesmo. O que a gente tem individualmente que buscar, cada um no seu particular, é ter cada vez menos de si próprio e cada vez mais de Jesus. Dá para entender isso? E por quê? Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Esse versículo aqui é uma das passagens mais conhecidas na Bíblia. Estampa a nossa camiseta aqui atrás. E resume de forma poderosa a essência da vida cristã. A relação do crente com o Criador.
Se eu preciso me esvaziar de mim mesmo, me encher mais de Cristo, eu vou refletir no outro a face de Cristo e não a minha face. Dá para entender isso? Esse é o ponto. Acreditem, se vocês conhecerem o Temer sem Jesus, vocês não vão me achar um cara legal. Não vão. Extremamente sem paciência, egoísta, que visa os próprios interesses, que só pensa em crescer na vida. Esse sou eu naturalmente. Agora, quem sou eu em Cristo? Um cara que procura ser paciente ao extremo. Dá para entender isso? Um cara que quer usar o recurso que tem para o reino. Irmãos, isso é importante. Se a gente não se esvaziar de nós mesmos, para que Cristo ocupe esse lugar, eu não sou um verdadeiro cristão. Ah, mas eu estou salvo. Será mesmo que você quer só ser salvo? Será que você vai ficar esperando pela morte para estar com Deus? Será que, como disse o Rafael, não tem uma vida excelente para você aqui hoje? Se vocês pudessem perguntar para mim, Temer, o que mudou na sua vida com Cristo? Eu era a pessoa mais ansiosa do mundo. E por eu ter uma atividade empresarial com muitos riscos, muito volume de negócio, muito caminhão na rua, muito problema, eu vivia esperando algo dar errado. Eu ficava pensando assim, se isso der errado, como que eu vou resolver? Cansei de perder noites de sono por causa disso. E aí, quando Jesus entrou na minha vida, e eu entendi que os ouvidos dele estão inclinados para mim, porque eu procuro fazer o bem. Ei, irmãos, Filipenses 4:6. E a paz que excede todo entendimento. Esse lugar é precioso demais. Você entender que nada, absolutamente nada, está fora do poder de Deus, do controle de Deus. Não tem absolutamente nada que vai acontecer na sua vida que não está debaixo do controle dele. É a Bíblia que diz. Mas tem um ponto. Você precisa ser um cristão de verdade. Herança de Deus é só para filho. Não existe herança de Deus para quem não é filho. E poder dizer que é filho de Deus, eu tenho de ter uma postura de acordo com o que a Bíblia manda. Dá para entender isso? Não estou falando de salvação, irmãos. Você pode ser salvo, continuar no erro, e você vai se arrepender, e Jesus vai estender a mão, e aí você procura o pecado de novo, de forma deliberada, vai lá e diz que se arrependeu, Jesus estende a mão de novo. Até quando? Até quando? Será que eu não tenho atitude suficiente, idade suficiente para me posicionar como um adulto que eu sou e falar assim, cara, enquanto eu estive no controle da minha vida foi um fracasso. Eu vou tentar algo inteligente agora, eu vou deixar a minha vida nas mãos de Deus. Ei, irmão, dá para entender isso? Amém. Entrega a sua vida na mão dele logo. A gente não tem a mínima condição de tocar a nossa vida de forma coerente. Não tem. Fora de Jesus, a gente é uma miséria. A gente só faz besteira. Sim ou sim? Sim. Se alguém for diferente disso, me fala que eu quero a forma. A verdade é que a gente, fora de Jesus, a gente é uma grande porcaria. A gente precisa abandonar nossa velha natureza pecaminosa e viver rendido em Cristo. Uma vida guiada pelo Espírito. E aí tem um ponto. Como que eu posso dizer não para todas essas coisas que não prestam na minha própria carne? Quando eu estou no Espírito. Quando o Espírito está em mim. Quando Ele guia a minha vida. E como eu faço isso?
Assistindo Netflix, vendo filminho no celular, jogando bilhar. Ei, irmão, pega a sua Bíblia e vai ler ela. Tenha seu momento no secreto, ajoelha, rasga o seu coração diante de Deus. Fala: Senhor, sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu tenho vontade de matar o meu colega de quarto. Misericórdia. Deus não quer mentira, não. Pode falar a verdade para Ele. Dá para entender isso? Se joga no pé da cruz de Cristo. Mas diga para a Bíblia dele. Muitas das vezes não vai ser prazerosa a leitura. Mas é ler. Abrir e ler. Coloca um livro, coloca na tua cabeça uma meta e lê aquele livro. E você vai se acostumar e as coisas vão começar a mudar. Comigo foi assim. É ler mesmo sem vontade, sabe? E as palavras começam a fazer sentido. Ao meditarmos nesse versículo, somos lembrados do imenso amor de Cristo por nós e de sua entrega voluntária na cruz. Jesus veio para ser sacrificado. Ele se fez maldito por nós. E em tudo ele foi tentado. Cansaram de desviar ele do caminho dele. E aí eu pergunto para vocês, alguma semelhança com a gente? Irmãos, eu já sentei com um pastor para conversar, que o cara falou assim: Temer, não, mas cara, você não precisa focar tanto assim na obra. Vocês já imaginaram isso? Pastor. Mas o que eu vi, não dá para desver mais. Não existe nada mais poderoso do que você receber a visita do Espírito Santo. E nós não podemos ser uma terra árida. O que é uma terra árida? É aquela terra onde a semente é plantada, mas ela não frutifica. Porque eu posso vir aqui, manifestar dons, orar em línguas. Eu posso estender a minha mão, pessoas serem curadas. Jesus pode me usar. Mas como que eu sou lá na minha intimidade? Como que eu trato a minha esposa? Como que eu trato meus filhos? Como que eu faço negócio? Irmãos, dá para entender isso? Deus pode até te usar, mas Ele pode não te aprovar. A nossa busca tem que ser por uma intimidade com a pessoa do Espírito. Quem quer ter intimidade com o Espírito Santo? Glória a Deus, Jesus, Senhor. Olha o que diz em Isaías 48:16. Chegai-vos a mim, ouve isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. O Espírito está em nós. Eu já falei aqui outras vezes, vou repetir. Deus nos criou. Jesus veio para nos salvar. E o Espírito Santo está conosco para nos conduzir nesse caminho de santidade. Você não consegue permanecer no caminho reto do Senhor se não for pela força do Espírito. Pode esquecer. Como é que você sabe? Eu já tentei. Não dá. Eu compartilho com meus amigos aqui, posso compartilhar com vocês. Se eu ficar apenas um dia sem buscar a face de Deus, o meu homem natural já... E parece que vem com mais força. Eu preciso o tempo todo buscar. Eu sou um verdadeiro rato de conhecer novas igrejas, de conferência, de ir em célula de oração. Porque se eu não continuar buscando dessa forma,
eu percebo em mim atitudes que eu não me agrado. Dá para entender isso? E à medida que você caminhar com o Espírito vai te incomodar, para você ir abandonando outros pecados que você nem acha tão grave assim. Como é que você sabe, Ter? Aconteceu comigo. Primeiro ele falou, olha, não faz nenhum sentido você usar droga. Abandonei. Olha, não faz nenhum sentido você beber. Abandonei. Temer, mas não faz nenhum sentido, cara, você usar seu dinheiro só para você. Eu mudei. Ô Temer, mas tem um outro negócio, sabe aquele filminho seu no celular? Cara, não faz sentido. Abandonei. Ô Temer, sabe aquela sua avareza com a sua esposa? Você reclama que ela gasta? Cara, se você pode. Dá para entender isso? À medida que você se aprofunda e busca andar com o Espírito vai te pedindo mais coisas. Só que à medida que você obedece, meu irmão, olha aí, meu irmão, se eu pudesse fazer você entender isso. Se você obedecer à voz do Espírito, você vai ter uma ligação direta com Ele. A sua sintonia, sabe a sintonia do rádio, quando era de rodinha assim? Você não vai escutar chiadinho mais não. Eu estou falando que estou arrepiado. A voz vem nítida. O Espírito fala com você. Nas coisas mínimas. Segunda-feira. Estava lá. Antes de eu falar, o Espírito falou comigo. Ora por fulano de tal. Na hora ali, não estava programado. E eu sabia que ele estava com dificuldades. E aí eu orei. E eu senti a presença do Espírito. Comentei com o Renan. Fortemente. E aí no outro dia ele me ligou chorando. Que aquela causa que ele estava orando foi resolvida. Aleluia. Glória a Deus. Não tem nada a ver comigo, meus irmãos. Maravilha. Nada a ver comigo. Mas quando Jesus foi tirar o Lázaro, que estava morto, ele não tirou a pedra. Ele mandou alguém rolar a pedra lá. E ele precisava. O que significa isso? Ele quer que a gente participe. Ele pode fazer sozinho, lógico que pode. Mas Ele quer que a gente, com o coração quebrantado no lugar certo, participe do que Ele quer fazer. Dá para entender isso? Vocês estão sendo chamados para participar da obra de Deus. Glória a Deus. Vocês estão sendo chamados para ser ministros do Evangelho. Vocês estão sendo chamados para se recuperarem e ajudar outras pessoas a se recuperarem no futuro. A bênção que a gente recebe não tem fim em nós mesmos. Nós precisamos entender isso. O Evangelho é partilha. Até Deus é um Deus coletivo. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não é a última bolacha do pacote. Mas Ele quer fazer algo na sua vida para que através do que Ele fez na sua vida, você ajude a fazer na vida do outro. Você está disposto a isso, meu irmão? E o que falta para você abandonar esse pecado seu? Você está trocando Jesus, a sua comunhão com o Espírito, com o quê? Eu trocava por causa de uma lata de cerveja. Olha que loucura isso. Se eu soubesse que quando eu obedecesse a voz dele, tudo que ele liberar sobre minha vida. E não falo de coisas materiais, porque se vocês querem saber bem a verdade, eu enfrento muito mais oposição hoje. As minhas coisas são muito mais difíceis hoje, nesse campo empresarial, do que eram antes. Porque é o inimigo tentando tirar o foco. Eu já compartilhei aqui, quantas vezes eu chego aqui e meu telefone toca com uma bomba, algum problema. E a minha resposta é sempre a mesma. Só posso falar daqui 2 horas. Porque ninguém vai tirar meu foco disso aqui. Porque foi Deus que mandou. Romanos 10:9. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo.
Porque com a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Ei, irmãos, não é vez ou outra será envergonhado, é jamais. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Quem entendeu o que eu falei aqui? Amém. Entenda no seu espírito. Abandone esse pecado que você sabe qual que é. Eu estou olhando para vocês aqui, está cada um pensando num pecado diferente. Abandone, entrega no pé da cruz de Cristo. Ei, irmãos, faça isso. Se sintonize com Jesus. Entre na frequência do Espírito Santo. Sua vida vai mudar. Vai mudar por completo. Amém? Amém. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês para a gente orar. Se nesse dia, no dia que se chama hoje, você quer vir aqui à frente e entregar esse pecado que você pensou aí na sua mente, não precisa ter vergonha não. Todos nós somos pecadores. Mas se você quer dar esse passo, fazer essa confissão pública, esse é o momento. Vem aqui na frente que a gente quer orar com vocês. Renan, você puxa aí, por favor. A vida com Jesus é uma decisão. Primeiro na mente, depois no coração. Amém? Quem não veio aqui, estende a mão para cá. Vamos abençoar esses irmãos que corajosamente vieram. Deixa eu falar uma coisa para vocês que aberto antes de orar. Presta atenção em mim. Como é que é seu nome? Maurício? Pedro? José? Adriel? Vocês, todos vocês, estão dando o passo mais importante da vida de vocês, que é reconhecer que vocês precisam andar no caminho reto do Senhor. E Ele que está no céu está com os ouvidos atentos para aqueles que assim se posicionam. Amém? Feche seu olho, curva sua cabeça. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela sua presença, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre com providência naquilo que esses irmãos estão trazendo no seu altar. Eu quero pedir que o Senhor dê a eles a força necessária, Jesus, para que eles enfrentem essa mazela que eles estão pensando nesse momento. Que o Senhor, de forma poderosa, de forma milagrosa, arranque, Senhor, pelas raízes tudo isso que eles trouxeram aqui no seu altar, meu Pai. Oh, Senhor Jesus, obrigado pela sua obra. Obrigado pelo que o Senhor já fez na vida desses irmãos. Obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu quero declarar, Senhor, que eles estão libertos desses pecados. Em nome de Jesus. Deus, aleluia. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Ó Senhor,
a andorinha o seu ninho. Eu encontrei a sua morada. Pardal encontrou casa, a andorinha o seu ninho. Eu encontrei a sua morada. E Deus só quero teu amor, Senhor. Ele está aqui no meio de nós. Todos te amam, todos te querem. Como pode alguém não amar a ti, Jesus? Te amo, Senhor. Te queremos mais, Jesus. Aleluia. Uma salva de palmas para Jesus.